Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido é o nosso Deus, que vive para sempre, tem controle sobre tudo e todas as coisas. Amém? Vou fazer aqui uma breve oração em prol do discernimento da mensagem aqui que vai ser colocada. Amém? Pai eterno de poder e glória, Santo de Jacó, Israel, o Senhor Deus de Moisés, o Deus de José, o Deus de Abraão e do apóstolo Paulo, o Pai do Senhor e Salvador Yeshua. Senhor, pela autoridade, Senhor, do Teu Espírito Santo, que o Senhor abra o entendimento das pessoas para que possam discernir o entendimento da palavra do Senhor de modo espiritual. Que todo aquele, Pai Santo, de poder e glória, que for dos Teus propósitos, a esse seja revelado. Em nome de Yeshua, amém. Glória a Deus. Vou falar aí de um assunto muito importante, embora o canal aqui tenha como objetivo sempre assuntos seguidos, né? Por isso aconselho, vá no canal, você será edificado. Você está aqui pela primeira vez, o entendimento aqui do objetivo do canal é trazer a compreensão da letra de modo espiritual, para edificação do corpo de Yeshua, de Cristo, amém? Então, que você seja aí imensamente abençoado pela compreensão da palavra do Senhor de modo espiritual. Tá aí o título, né? As consequências da soberba. E eu já vou colocando as consequências daqueles que querem ser como Deus. Algo impossível, mas pode acontecer, né? Então, existem consequências. Existe a consequência por conta da desobediência de Adão. Um homem criado para ser a semelhança daquele que haveria de vir e veio, que é o nosso Senhor e Salvador Yeshua. Sabemos que Adão não veio aí da consumação da união de homem e mulher, foi feito pelas mãos do Todo-Poderoso, como relata lá em Gênesis. Para ser separado, para ser um diferencial, um referencial. Porém, o Criador já sabia que haveria desobediência por conta do livre-arbítrio. Quer dizer que Yeshua não teve livre-arbítrio? Yeshua teve livre-arbítrio. Mas a forma como ele veio a esse mundo foi algo extraordinário. Amém? Através de uma virgem, uma mulher escolhida para ser o suporte ali, para que o filho viesse a esse mundo, para tornar conhecido a vontade do Pai e mostrar a possibilidade de nos reaproximar, voltarmos a ser morada, santuário do Senhor. Amém? E aqui em Provérbios, Provérbios 16, Provérbios 16, versos 18, vai dizer: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E vou aqui para Gênesis, né? Para ligar aqui a Provérbios. Gênesis 3 vai falar a respeito da queda, dessa queda, né? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal.
Aqui tá vários pontos muito importantes. Primeiro, a indução da serpente, entre aspas, né? Do inimigo das nossas almas. Do soberbo, daquele que quis levantar o seu trono, né? Ser como Deus. Então ele veio a induzir a mulher, que representa também a igreja, a desobediência, incutando um outro entendimento que não é o que o Criador quer que a humanidade tenha. Aqui fica bem claro quando a serpente coloca. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso mesmo que Deus disse? Notando conhecimento que o inimigo da nossa alma tem em relação ao lado espiritual. Porque ele é espírito, né? E aí a mulher faz a colocação dela, afirmando o que foi dito pelo Senhor. E qual era a permissão de Deus para que tudo ali fosse bem a eles e que eles não morressem. E não é uma morte física de imediata, mas é o afastamento. Depois eu vou ler lá na frente, vocês vão entender essa coisa de jacinto, como diz a Bíblia. Jacinto é túmulo, é morte. É a realidade da humanidade que hoje se encontra, que estão sem temor de Deus, sem fé no Filho. Amém? Então, essas pessoas estão mortas, né? Estão afastadas do Senhor. Essa é a realidade, infelizmente. Então, a mulher é induzida a comer desse fruto que ela sabia que não era para ser comido, nem tocado, por conta do risco de morte, né? Porque isso representaria a desobediência. Está além. Comer não é literal esse fruto, é um conhecimento adquirido de coisas boas e coisas ruins, porém o discernimento para entender e descartar o que não é bom, eles não teriam. Eles eram assistidos por Deus todos os dias e poupados exatamente de tudo isso. A curiosidade bate à porta de Eva e ela é vencida por essa curiosidade, do abrir os olhos e ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Hoje as pessoas, um grande número, curiosas por outros meios que não o conhecimento bíblico, querem ter conhecimento do além ou de coisas místicas, né? Que criam nas suas mentes e torna isso como um objetivo de vida. Querem ter o terceiro olho, quer ter um conhecimento aprofundado, sendo que a sabedoria é só pedir a Deus com fé, com humildade, né? E aí passamos a entender o que realmente é necessário para a vida, né? Uma vida saudável, uma vida de fé, uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida de paz. Então, é possível termos conhecimento, os nossos olhos serem abertos para conhecer algo a mais do que aqueles que não buscam no Senhor, né? Que é o discernimento da palavra de modo espiritual, para que aí então possamos discernir todas as coisas tendo a mente de Cristo, como diz 1 Coríntios capítulo 2. Adão e Eva estão em outro tempo. Que tempo é esse? Aqui em Romanos 5, a partir do versos 12, vai dizer: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia,
A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, a semelhança de Adão era Cristo, inculpável, sem malícia e domínio próprio. Porque o conselho que o Senhor vai dar a Caim lá na frente é esse, que o inimigo está rodeia as portas, desejando conquistá-lo, assim como conquistou a confiança de Eva. Porém, ele tinha que dominar, está no capítulo 4, verso 7 de Gênesis. Dominar a si exigia temer a Deus, dar ouvido aos conselhos do Senhor diariamente. Depois da queda, isso acontece com Adão. Porém, Adão foi o responsável pelo pecado entrar no mundo, por conta da desobediência. E por que isso, né? Como assim? Já que Abel era um diferencial, foi morto. E aí tem Sete, aí depois vem Enoque, aí vem seguido as pessoas separadas do Senhor, por conta que deram ouvido que o Senhor estava falando. Abrão seguiu os caminhos e os propósitos do Senhor. Mas essa coisa do reservar das influências dos demais não seria possível. E aí vem a corrupção da humanidade em Gênesis 6. Justamente porque os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Alinhamentos, já foi colocado isso aí também. De uma forma ou outra, existiria um alinhamento. É possível estar dentro da Babilônia, entre aspas aí, que é o lugar de prazeres carnais, e não se corromper? Sim, e é biblicamente conhecido. Foi possível. José foi um diferencial. Noé foi diferencial dentro de Sodoma, ali, ou próximo a Sodoma. Existe e existiu os diferenciais, né? Porém, a serpente, ela quer induzir quem está no caminho de dar atenção, ouvir e atender à vontade do Senhor. Se está estruturado, vai dizer não. Mas se não está, em um momento ou outro, vai dizer sim. A falha de Eva foi a desobediência e dar ouvido ao conhecimento que ela não discerniria. Ou seja, tocar, desobedecer ao Criador. Essa foi o erro de Eva. Então, o erro do cristão são sucessivos erros que são aí colocados no mundo, que favorece a carne e não o espírito, que uma hora ou outra a pessoa pode ver que vai estar desobedecendo ao Senhor. E é grave isso. É só se atentar ao que diz a palavra do Senhor. O que nos impede de herdarmos o reino eterno? A mentira. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros, os idólatras, tantas outras coisas. É só buscar no Evangelho, na palavra do Senhor, o que nos impede de herdar o reino eterno. O que impediu de Eva e Adão continuar vivendo no paraíso reservado, ser expulsos do jardim, a terem que lavrar, plantar para colher, a terem que enfrentar as dificuldades? A desobediência. Então, a desobediência, ela está inserida em vários campos, em várias situações da vida da humanidade. Então, para dar ouvido a Deus e ter domínio próprio, ao contrário de dar ouvido à voz do inimigo da nossa alma, exige conhecimento. E aí, a palavra, o evangelho rico, precioso que o Senhor nos deu, vai nos mostrando o caminho para sair desse caminho de desobediência. Como, por exemplo, lá em Mateus está escrito, Yeshua, ele colocou ali, resumindo, mas englobando os 9 mandamentos, de amar o Criador de todo pensamento, conhecimento, porque exige conhecimento, exige se aprofundar para amar o Criador verdadeiramente. E aí a palavra vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu
propósito. E o segundo semelhante é: ame o teu próximo como a si mesmo. Nisso não seremos infratores, não seremos rebeldes, não vamos ser pessoas caluniadoras, terríveis, que estão sempre trabalhando para coisas negativas. Vamos ser pessoas que vai estar ouvindo a voz do Espírito, tendo domínio de si e seguindo o caminho que está dentro dos propósitos do Senhor. Separados. Hoje o separar exige conhecimento, porque vivemos entre aspas, dentro da Babilônia, assim como José. Então, vemos as coisas que não são saudáveis e boas. Então, vamos sim discernir e determinar: isso não é bom. Isso não faz parte da minha vida, não faz parte da minha realidade. Amém? Então, a consequência desse pecado é morte. E ela, como diz aqui, ela operou antes de Moisés. É a situação daqueles que estavam antes de Moisés, já falei a respeito disso. Por isso, o Evangelho relata a necessidade de Cristo pregoar aos espíritos em prisão, porque imperou a morte, o decreto, independente da desobediência, da falha ter sido igual à falha de Adão e Eva. Houve outras falhas, e às vezes podemos até conhecer aqui, às vezes não. De fato, existem falhas até, porque desobediência é desobediência. O agravante ao erro está na desobediência, né? Então, precisa-se entender que o processo de vida aqui não é fácil e precisamos estar vigiando todo o tempo. E volto a dizer, a respeito daquilo que nos impede de herdar o reino eterno. Se estamos praticando, estamos fora aí do reino. Essas são as consequências em relação à queda, como eu li em Provérbios, né, 16. Essa coisa da altivez, né? Essa coisa da rebeldia. Deixa eu voltar aqui. Do orgulho, né? Se a pessoa tem um espírito altivo, ela está correndo risco de cair. Se a pessoa é orgulhosa, um momento ou outro virá destruição sobre ela. Isso é um fato, e isso é muito característico da humanidade. Agora eu vou entrar em um outro termo, tá? Para dar sequência aqui, a compreensão dessa consequência. Vou para Isaías, se vocês quiserem acompanhar, é interessante que acompanhem, tá? Isaías, capítulo 14, mas não vou ler tudo, tá? Vou ler aqui a partir do versos 3, que vai dizer: no dia em que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia? Você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes, e enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas do Seol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra, ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e lhe dirão: você também perdeu as forças como nós? E tornou-se como um de nós?
Sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da assembleia, no povo mais elevado do monte, não, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo, mas as profundezas do Seol, Seol, para quem está aí já sabe, né? É abismo, tá, gente? Sepultura, abismo. Você será levado, irá ao fundo do abismo. Eu vou ler até o verso 20, tá? Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles no sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Aqui, a palavra está fazendo assim uma junção, tá? Está falando do que aconteceu após esse desejo de, como está aqui no versos 13, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Está fazendo uma junção de quando ocorreu isso, a consequência, né, disso daqui, dessa arrogância, e visando para o juízo, né, para o dia do juízo, o destino daquele, gente, tá muito quente aqui, muito calor, né, o destino dele, que é terrível comparado aos seus súditos, aos seus submissos, que tem um túmulo. E aqui a palavra está muito clara, nem isso ele pode ter, porque ele é um espírito, né? Porém, já sentenciado. Veja o poder do sangue de Cristo derramado, porque a própria palavra vai dizer que não há pecado que não tenha perdão, a não ser aquele que é a blasfema contra o Espírito Santo. Eu já, no vídeo, se você buscar aí, o que é ser evangelista, eu explico bem essa coisa dessa blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Então, o Senhor dá a chance, o homem, a ser redimido em Cristo, a se arrepender dos seus pecados e viver em novidade de vida. Veja o poder do sangue do Filho, do justo, do sofrimento dele aqui, né, por nós, da morte e ressurreição dele. Tudo está voltado para a aceitação, a compreensão, né, para que possamos ser salvos da nossa própria situação carnal, aprendendo a ter domínio próprio. O Senhor nos dá a chance, porque estávamos separados, como de Moisés para trás,
condenados, sentenciados ao julgamento, ao que diz lá em Daniel 12, desprezo eterno. O Criador cria um plano perfeito em seu Filho, enviando, como diz em João 3, porque Deus amou tanto o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê no seu nome, né, no nome do Filho, será salvo, mas quem não crê já está condenado. Cristo veio trazer vida, veio trazer paz. O inimigo da nossa alma, embora esteja controlado pelo Criador, tem um histórico. As pessoas buscam nas mitologias, as pessoas buscam na história que é real, tá aí os escombros, tá aí o número de imagens de diversas coisas criadas para que sejam fossem invocadas, e até hoje existe isso, está no campo da idolatria, por conta da submissão ao erro, ao pecado, à desobediência, e não à obediência a Deus pelo conhecimento de sua palavra. Então as pessoas são levadas a serem altivas e a criarem seus próprios deuses. Influencia em todos os campos. Influencia mentes que estão aí no mundo e que não tem uma bagagem de conhecimento bíblico e nem histórico no seu contexto geral. São conhecimentos muito rasos, né, no que diz respeito à história da humanidade. É tanta coisa, né, é muito grande, gerações e gerações, não tem como ter conhecimento aprofundado de tudo, mas o quanto mais buscarmos, mais vai ser alinhado ao que diz a palavra do Criador, testificando do poderio de Deus que não está visível só na criação, mas também no que diz a palavra dele, que é inerrante, não é. A palavra do Criador não se contradiz, ela só confirma o que nós vemos, o que nós temos por conhecimento da humanidade. Então, o que existe, essa consequência por conta da soberba de um ser que tinha tanta responsabilidade no que diz respeito à administração, a louvor, a adoração a Deus, ele quis ser igual a Deus. E aí ele, já sentenciado, ele induz a mulher à desobediência justamente na mesma soberba, no mesmo pecado. Vocês serão como Deus. Perceba que o abrir os olhos, ser conhecedor, alguém que está ali, duas pessoas que estão reservadas por Deus em uma realidade que não lhes traz a sensação de perigo, houve a curiosidade de conhecer. E nisso veio a queda. O inimigo de nossa alma é assim que ele trabalha. Sempre o foco levando que as pessoas podem ser engrandecidas sem controle. Podem chegar ao ápice das suas imaginações sem controle, porque o Senhor não vai impedi-las. O Deus que elas não veem, porque não têm fé, o Deus criador dos céus e da terra, não interfere nesse livre-arbítrio da forma como elas entendem que deveria interferir para que, de fato, testificasse a existência. Perceba que na cruz, o Senhor, ele é ali questionado, na questão pelo próprio inimigo, né, usando a boca daquele prisioneiro, daquele condenado ali, que a pessoa já era condenada, sentenciada à morte. Então, nos seus últimos minutos, ele foi usada a boca daquele homem para trazer ao Filho de Deus a decisão de não prosseguir, para que ele provasse para todos que ele era Filho de Deus. E ele provou com com a conclusão do sacrifício. A prova foi aí, porque depois disso, vários eventos
aconteceram, né? A terra tremeu, a terra fendeu, né? Se abriu em alguns lugares, os túmulos abriram, mortos ressuscitaram, pessoas que estavam ali para concretizar esse ocorrido como soldados, passaram a crer verdadeiramente, os olhos deles foram abertos porque eles viram que era o Filho de Deus, e até hoje somos salvos pela fé, porque vemos o poderio do sacrifício, da morte e ressurreição do Filho. Através disso daí, o Espírito Santo está entre nós para nos orientar e testificar da existência do Criador. Então, não somos pessoas transformadas que vivemos em novidade de vida só pela fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, sim, mas porque o Criador comprova isso o tempo todo. A partir do momento que curvamos a nossa cabeça, crendo que existe o Criador dos céus e da terra, crendo que a sua palavra é poderosa e que ela pode ser entendida, discernida, para que então a gente venha confiar verdadeiramente na existência do Deus poderoso, entender o propósito dele, né? Para tudo isso precisamos ser aquebrantados, precisamos voltar para compreender todo o andamento deste mundo, como ele é, e não se corromper. Então, o inimigo, ele trabalha assim. E como diz aqui, que é bem interessante, ó, verso 18 de Isaías 14. Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Essa é a situação desse inimigo. Ele é rejeitado por Deus. Nada que vem dele é de proveito ou de agrado ou para o bem da humanidade. Tudo é rejeitado. E o lado terrível é, continuando aqui a leitura, versos 20, você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Perceba que até no conceito, que isso exige muito estudo, tá, gente? Eu aconselho que vocês não tirem conclusões de tanto ouvir, falar e seguir falando as mesmas coisas que ouve. Busque ouvir o que diz a palavra de Deus. Mesmo depois dessa sentença, depois como diz lá em Daniel 12, serão desprezados eternamente esses que não estão em Cristo. A realidade desses não é junto com esse inimigo de Deus. Se fez inimigo de Deus. Não vai estar ali junto, no mesmo ambiente de condenação. Ele é desprezível. Pode existir pessoas que se igualem ao conceito, à determinação desse espírito aqui na Terra? Bem, aí já teria que partir para outras mensagens, né? Porque existe. Se existe muitos seguidores, muita gente que se curva a homem pós-cinza, então essa pessoa pode ser conhecida como um forte candidato que se assemelha aí, né, ao inimigo, porque percebe-se que Adão era semelhante a Cristo. Na Terra existem pessoas que querem se assemelhar ao inimigo de nossas almas. E vão trabalhar, claro, né, contrário à edificação. E aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4.
vai dizer: o Deus, e aqui é Deus com D minúsculo, tá? O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse, abre aspas, das trevas resplandeça a luz, fecha aspas, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, no meu entendimento, se toda pregação, e é bom que vocês se atentem bem a isso, se toda pregação bíblica que vocês ouvirem, ou muitas das vezes nem estão com a Bíblia, já são tão autodidatas que nem precisam usar a Bíblia, falam de mente, coloca 98% do eu e 1% da palavra de Deus, percebe-se que estão falando de si próprio. Percebe que são pessoas que trabalham contra os propósitos do Senhor para a salvação, para focar ao Filho. Qualquer situação, se não aponta para o Filho, para o que foi feito, se não glorifica o Filho como autor e consumador da nossa salvação, então são palavras que caracterizam o eu presente. Porque o objetivo é glorificar a Deus no Filho. O que o Senhor tem feito desde Gênesis até aqui os evangelhos e nos deu essas instruções aqui nos evangelhos de como que devemos viver, como que devemos nos proceder nessa terra para termos domínio próprio, as orientações do que somos, de como devemos andar aqui, é que precisa ser levado para as nações, para as pessoas, em todos os meios de comunicação que tivermos. Se o foco não for esse, essa obra é de autojustificação, é o que eu tenho colocado sempre aqui. Perceba que hoje em dia o acesso à informação está mais fácil. A busca é que não é visível. E isso é triste, porque não se trata de querer dar força a homem. Trata-se de buscar e saciar a sede, buscar o Filho. Que as pessoas estão buscando água, né? Buscando palavra, buscando orientação, mas não estão colocando o Filho como foco. Mateus, Marcos, Lucas, João, 4 evangelhos de como o Senhor colocou as questões aqui em carne, o verbo que se fez carne. E aí, a partir de Atos, o sobrenatural, a descida do Espírito Santo, o número, o acréscimo de pessoas que cresceram como cristãos pela fé, porque se arrependeram, viram de fato, naquele tempo, viram as consequências da morte do justo, as consequências que a terra sofreu. E aí o Criador chama, o seu filho chama Saulo, transforma a identidade desse homem, não mais terreno, mais celestial, não mais carnal, mais espiritual, para levar a mensagem focando a Cristo. E uma pessoa com uma mente perspicaz, eloquente, né? Como diz o povo aí, falando difícil, né, gente? Conhecedor, um homem conhecedor do que fora dito pelos profetas, capaz de alinhar profecias e acontecimentos que representavam coisas futuras no Filho, com o ocorrido, com o que foi testificado pela boca de Lucas, que foi ali um fiel companheiro do apóstolo Paulo, e de outros. Então esse homem espiritual, o que ele vai recebendo do Cristo ressuscitado,
é escrito 1º, 2º Coríntios. E aí ele tem ali o seu amigo Timóteo, né? Então Pedro passa a compreender a grandeza do ministério de Paulo. João é reservado e aí o Senhor dá visões para João. João é separado. Então percebo, gente, eu me emociono. Estou me contendo aqui, tá? Mas louvado seja o nome santo do Senhor pelo seu grande Espírito. O propósito do Criador é perfeito, ele não desiste da sua criação. Ele é zeloso. Um servo ou uma serva, como o apóstolo Paulo, se passar por privações, que geralmente traz algumas tristezas, mas é para a glória de Deus. É para glorificar a Deus e entender o seu propósito. O Criador, ele trabalhou de forma perfeita. Após a queda de Adão e Eva, foi instruindo, levantando pessoas capazes de terem o coração voltado para a obediência e a ouvi-lo. Tiveram experiências com o Senhor e isso fortalece o relato histórico bíblico para que quando a gente vai ler, a gente vai ver o diferencial na vida dessas pessoas. E são mensagens edificadoras, poderosas, que sempre vai nos enriquecer. Sempre vai nos enriquecer quando ela é compreendida de modo espiritual. Temos também relatos de juízo, relato da ira de Deus, coisas terríveis que aconteceram por conta da desobediência, da rebeldia de pessoas. Civilizações estão aí debaixo de rios, mas que ascenderam, né? Cresceu no número de população, porém, os ideais ideológicos permanecem, dificultando que o evangelho seja levado e as pessoas se arrependam. Porque o que está prometido aqui, como promessa, decreto de Deus, é juízo. E o Filho virá para julgar vivos e mortos. A nossa realidade no mundo hoje, ela não vai ser eterna. É temporária. Todos os problemas, todas as dificuldades, tudo que é de ruim, um dia não existirá mais. Então, quando voltamos para compreender o que diz a palavra do Senhor, vamos viver em novidade de vida, confiando que o Senhor está no controle de nossas vidas e que passaremos por todas as situações de forma digna. Por quê? Porque o Senhor se faz presente. E aí, se você ler também, aqui no capítulo 3, de Romanos, não vou ler todo, gente, mas vou pegar aqui uns pedaços aqui. Ou é o 3, espera aí. O justo juiz de Deus é Romanos 2, tá? Olha aqui, ó. Eu vou lendo, tá? Até onde der aqui, porque o tempo já até ultrapassou, tá? Ó. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Viu? Primeiro ponto, questão do julgamento. Se você não é exemplo, você não pode ser julgador, né? Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento?
Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. O seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiramente para os judeus, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade, ou seja, não há preferência, né? Um lado, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Antes serão declarados justos, aí entre parênteses, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Pois deixa eu ver aqui onde que fechou o parênteses. Tá. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Fecha parênteses. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara meu evangelho. E aí ele continua, né, falando, no capítulo 3 aqui. Ele vai falar a respeito, continuar falando a respeito da lei. Porque a autojustificação na lei, são conhecedores da lei, né? Fala, tem que obedecer à lei, mas não entende o que a lei se tornou em Cristo. Amar o Criador e amar o próximo. Nisso se cumpre